Para a galera de casa que está chegando aí, boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje a gente está na sequência da nossa segunda live. Toda essa semana a gente vai estar promovendo um encontro para trazer para vocês, na verdade, novidades, informações importantes de conteúdos relevantes a respeito da equitação, essa nobre arte de montar a cavalo. Começamos ontem com o Coronel Rui Couto e hoje, na verdade, nós temos a presença do professor e hipólogo Paulo Guilhom, com conhecimento vasto e com certeza vai ser uma live extraordinária. Vou só me apresentar para vocês que estão chegando agora, é um prazer estar com vocês também. Meu nome é André, sou filho do senhor Pércio, da dona Regina, pai da Heloísa, Isadora, Heitor e Petros, marido da Lucine, e estou aqui representando a Horse Fit nessa jornada Apollo, da qual nós nos dedicamos a trazer conteúdos sobre esse universo da qual trabalhamos, com o cavalo numa finalidade de um bem à vida, tanto num bem-estar geral por meio da equitação, por meio dessa conexão com o cavalo. Então é um prazer estar com vocês. Hoje tem o professor Paulo Guilhom, da escola chamada Cavalo. O professor Paulo Guilhom faz um trabalho fantástico, com conteúdos incríveis no Instagram, no canal dele também do YouTube, mas eu vou deixar, na verdade, para ele se apresentar assim que ele chegar aqui com a gente para vocês, para ele falar um pouquinho mais dele. Então, vou convidar aí o professor Paulo Guilhom, ele já está com a gente. Professor, só mandar um convite para mim aqui, que eu já dou o aceite, e a gente já começa a live para vocês que estão conectados com a gente. Em todos os momentos a gente vai conduzir mediante algumas pautas, mas na verdade vocês fiquem à vontade para a gente perguntas, e é para isso que a gente está aqui, é para vocês. Então, aciona aí bastante o coraçãozinho, manda esses aviõezinhos aí para o pessoal de casa, para na verdade a gente estar conectado e juntos aqui para esse conhecimento que é ilustre. Seja bem-vindo, professor Paulo Guilhom, é um prazer ter o senhor conosco. Boa noite, André Luiz, boa noite ao público aí da Horse Fit, é uma satisfação para nós, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de fazer aí pequenas contribuições. Eu que agradeço, professor. Para a galera de casa aí, só para ter um pouquinho de conhecimento, eu, professor, a gente já vem se falando aí via mensagens, né, particulares e já com conhecimentos de uma enciclopédia. Então, pessoal de casa, vamos aproveitar o conhecimento magnífico desse professor e agora saúdo como amigo também. Seja bem-vindo à família Horse Fit, né? E de coração é um prazer estar recebendo o senhor. Deixei, na verdade, para o senhor se apresentar. Então, professor Paulo Guilhom, fica à vontade. Se apresenta para o pessoal da Horse Fit e depois a gente dá início. Muito obrigado, André Luiz. Acho que a apresentação ela precisa ser bem sintética para que nós possamos aproveitar melhor o tempo para oferecer aí ao nosso público aquilo que estiver ao nosso alcance, não é? Eu sou um aprendiz do cavalo. Eu ganhei meu primeiro cavalo aos 4 anos de idade. Hoje eu conto 58, já são mais de 50 anos de convivências equestres e de exercício profissional mais de 38 anos. E nessa trajetória, silenciosamente, o cavalo foi aos poucos me apresentando a escola chamada Cavalo. E hoje eu sou o seu porta-voz. É apenas isso. Essa nossa escola é uma escola da vida, né? Então, a gente traz o cavalo para a nossa vida, né? Para o nosso contexto. Ontem a gente até falou sobre isso na live. E por conta de vivermos o cavalo, né? Vejo hoje muitos profissionais vivendo do cavalo. Mas a magia de viver o cavalo, realmente ela é fantástica. Com certeza. Eu dou esse testemunho a você, André Luiz. Eu agradeço, inclusive, também, né? A fala do professor me traz muito a minha infância também. Meu primeiro contato, na verdade, foi com o Muá, no sítio do meu avô, com 3 anos de idade. Lá, a família, né, criava, na época, manga larga paulista.
né? E, na verdade, fazia cruzamentos também com os jumentos, e a gente tinha lá para as lidas de gados, né? Muitos moares. Depois foi vindo toda essa trajetória. Então, é um prazer enorme aí poder viver esses animais que eu permito o uso da palavra, utilizar que eles são curadores a nós, seres humanos, né? Estão aqui a um bem da vida. Então, isso é só uma pequena retribuição que a gente faz e compartilha, né, professor? Certamente. Inclusive, eu tive uma experiência interessantíssima como Ares, nos idos dias de 91, entre 91 e 92. Eu recebi uma proposição do então presidente da Associação Brasileira dos Criadores do Jumento Pega, que era o Dr. Tarcísio Rezende, para fazer o primeiro teste oficial de doma racional como Ares Pega. E aí fui à fazenda do pai dele em Lagoa Dourada, que é o berço da raça Pega, né, dos jumentos Pega, e eles me mostraram lá na fazenda 240 animais na faixa etária de doma, criados num sistema extensivo. E ele disse para mim, vou te mandar aqui os de pior comportamento, porque se der certo com eles, vai dar certo com os outros. Eu falei, bom, a título de experiência está valendo, né? E ele mandou. Foi um aprendizado espetacular. Eu devo muito aos moares, que tem um traço psicoemocional completamente diferente do equino, né? Totalmente. Então eu fui privilegiado com essa oportunidade. Agradeço muito. Que legal. Bom ouvir essa história. Professor, para o pessoal de casa, só, né, a título também de conhecimento, o professor está promovendo, né, uma série com diversos episódios no canal, né, a Escola Chamada Cavalo, no canal do YouTube, do professor Paulo Guilhom. E, na verdade, lá o professor já está no quarto episódio. Convido o pessoal de casa, inclusive, a assistir todos os anteriores e os por vir. Mas, na verdade, é na base desses episódios que nós pensamos em trazer aqui a reflexão da equitação de uma maneira qualificada. E, na verdade, eu vou começar trazendo aí uma abertura, um questionamento, podemos assim dizer, a respeito, né, da fala e da condição de explicar a respeito da equitação. Isso também, né, professor, eu como educador físico trago essa correlação com os seres humanos, de termos, na verdade, né, pessoas no universo equestre, no mundo do hipismo, no mundo da equitação, que possuem aptidões e que vêm ao esporte até por conta disso, seja no fator histórico ou mesmo aptidões pessoais e que descobre isso no decorrer da vida, e pessoas que às vezes não têm as mesmas aptidões, mas por meio de uma dedicação, vamos talvez usar essa palavra, consegue também vivenciar tudo isso. E queria que o professor explicasse então, porque quando a gente fala em aptidão e ao mesmo tempo em dedicação, a gente fala numa equitação de inclusão, né? Ou seja, para todos. E nós não temos então a distinção de exclusão, né? De excluir. O professor pode falar um pouquinho para a gente a respeito disso? Pois sim, André Luiz, vamos tentar aqui fazer algumas contribuições, né? A primeira questão que eu acho relevante ser trazida aqui junto ao nosso público é que a aprendizagem da equitação requer, de nossa parte, a postura de aprendiz. A postura de aprendiz seria a grande alavanca que favorece os aprendizados, em qualquer que seja ele, não é? Não apenas na equitação. Mas muitas pessoas que nos chegam como alunos de equitação não preenchem a condição de aprendiz. Aprendiz é aquele que faz o movimento na direção da aprendizagem. Porque o aluno que pensa que o professor é capaz de ensinar algo para ele mantendo uma atitude de passividade, ele está bastante enganado. Não é? O professor, ele dá direções, orientações, ele compartilha experiências, ele dá os seus atalhos, mostra o caminho das pedras para facilitar a aprendizagem.
Porém, se não houver um movimento por parte do aprendiz em busca da aprendizagem, ela não vai acontecer de modo satisfatório. Temporada no Spotify denominada Aprendendo a Aprender Junto ao Cavalo. 15 episódios falando detalhadamente sobre essa questão da importância da atitude de aprendiz. Se não houver por parte do aluno a atitude de aprendiz, fica muito difícil transferir a ele referências para que ele possa adquirir a aprendizagem recomendável da equitação. Então, a dedicação, como você disse, André Luiz, ela está relacionada com o interesse e com as predisposições de aprendizagem. Eu estou oferecendo instruções de equitação há mais de 30 anos. Poucos são aqueles que nos chegam com interesse e predisposição de aprendizagem. Por incrível que isso possa parecer. Por incrível que possa parecer. Porque as predisposições de aprendizagem, elas sugerem outros atributos. A disciplina, a paciência, a persistência. E é claro que o mínimo de aptidão. Outro dia eu dei o exemplo, né? Se o meu filho não tem aptidão futebolística, por melhor que seja a escola de futebol que ele, na qual ele seja matriculado, e a dedicação que ele tenha, pode ser que ele não alcance patamares mais elevados, porque faltou a aptidão. É preciso que haja aptidão equestre de nossa parte também. E o interesse precisa ser da própria pessoa. Eu vejo muitos pais que trazem alunos para nós que estão mais interessados do que os próprios filhos. Não é? Exatamente. E eu sempre digo para eles, não, mas o garoto está querendo, precisa saber se ele quer primeiro. Não é? Se há predisposições de aprendizagem por parte dele, porque eu não sou capaz de ensinar a ele sem a participação dele. A mim cabe 50%. E a ele mais os 50%. Eu farei os meus 50% no limite dos meus empenhos. Agora ele precisa fazer o dele também, a parte dele. Né? Então, dedicação, aptidão, disciplina, paciência, persistência são atributos de todo aprendiz de equitação. Porque não é um processo instantâneo, André Luiz. Não. É algo que demanda rotinas, assiduidade. E para isso é preciso que haja interesse e disposições de aprendizagem. Aquilo que nós precisamos assimilar na equitação vem primeiro no plano cognitivo. É preciso compreender o que vem a ser a equitação. É uma linguagem de comunicação entre nós e o cavalo, exercida por vias neuromotoras. A partir do momento que nós compreendemos isso, agora vamos à próxima etapa. Todo esporte tem os seus chamados fundamentos, não é isso mesmo? A equitação não é diferente, porque a equitação ela traz consigo características de esporte, de ciência e, acima de tudo, de arte. Não é? Então, o fator complicador é que, no mesmo momento, nós temos que encenar o papel de um atleta, de um cientista e de um artista. Não é? Bom, mas indo na parte desportiva da equitação, ela tem seus fundamentos. Vamos pegar o vôlei como exemplo. Citar alguns fundamentos do vôlei. O saque, a cortada, o bloqueio, o passe, não é? A recepção. Se eu tenho conhecimento e desenvolvo capacidades, habilidades relacionadas aos fundamentos, eu posso jogar vôlei. Se eu não conheço os fundamentos e não tenho essas habilidades, no máximo, na melhor das hipóteses, eu vou ficar tentando passar a bola para lá, na rede. Mas não tem jogo de vôlei. Com a equitação não é diferente. Se eu não sei quais são os fundamentos, não sei para que eles servem e não desenvolvi as habilidades, capacidades relacionadas aos 15 fundamentos de ordem neuromotora que alicerçam a equitação bem praticada, eu não posso ser bem sucedido nessa empreitada. Né? Então, nós passamos pela fase cognitiva de compreensão, depois vamos para a fase mecânica,
onde nós vamos agora, conhecendo os fundamentos, praticar exercícios para adquirir essas habilidades. Depois vamos formando ali um conjunto, não é? Estabelecendo uma sinergia, que é uma ação coordenada entre o nosso corpo e o cavalo, atingindo uma fase que eu chamo de orgânica, para depois chegarmos à fase sensitiva da equitação. Não é? Vamos dar o exemplo do músico, Perfeito, que vai para o professor. Na conservatório. verdade, desculpa, professor, pode continuar. O exemplo do músico que vai para o conservatório, o aprendiz de música, ele vai conhecer um instrumento, as notas musicais, todas as técnicas que estão por trás da utilização do instrumento. Para lá na frente, anos depois, ele abolir toda essa técnica e agora ter uma relação sensitiva para com o instrumento e se expressar o seu sentimento através da música. A equitação pode ser interpretada da mesma maneira. Quando nós chegamos ao nível sensitivo da equitação, agora nós vamos expressá-la artisticamente. Né? Mas é um processo Muito bom. que só tem início. Muito. Só tem Sim. início esse processo. Exatamente. É muito diferente, né, professor, de fazer o que se quer, fazer o que é necessário, né? Então, muitas das pessoas, às vezes, eu percebo, até por uma questão cultural, talvez no Brasil, por conta de passeios, cavalgadas, por conta de alguns eventos que são culturais, né? Mas talvez não acadêmicos. E aí existe uma relação de passear a cavalo do que montar a cavalo, né? Totalmente diferente, né? Como o professor disse, uma é ciência, uma é arte, né? E a outra é uma cultura, uma condição de que eu passo a bola de vôlei para o lado de lá, eu monto o cavalo e consigo fazer ele para frente, né? E estou por cima dele e consigo, talvez, me equilibrar de alguma forma, mas não que isso seja, né, uma condição acadêmica e de qualidade. Sim, muito bom você ter colocado isso agora, André Luiz, porque é preciso sim querer. A vontade é preciso que ela esteja presente. Mas nós não podemos descartar os processos que são necessários na aprendizagem. Não é? Então, por exemplo, nós sabemos o que vem a ser a cibernética da equitação, que é o que está no nosso 4º episódio lá da série Equitação no YouTube. Não é? Cibernética é uma palavra que vem do grego cibernetike, que significa arte do piloto. Cibernética da equitação é a arte da pilotagem do cavalo. Então, se eu compreendo a cibernética da equitação, eu estou agora com as portas abertas para começar essa aprendizagem. Mas primeiro é preciso compreendê-la. Como é que é a relação entre o meu corpo e o corpo do cavalo, entendendo a biodinâmica de locomoção do cavalo. Exemplo, o movimento do cavalo que será equitado vem de trás para frente, no corpo do cavalo. É como se o cavalo fosse um carro de tração traseira. O movimento vem de trás, impulsionado pelos seus posteriores. E o cavalo de equitação, para que ele se preste à equitação, ele tem que fazer uso da estrutura que comanda o seu sistema de sustentação e locomoção, que é a sua matriz estrutural, chamada coluna vertebral. Não é? Se nós temos acesso à coluna vertebral e sabemos prepará-la para fins de equitação, agora sim, agora eu estou no caminho de chegar a compreender e praticar o que vem a ser a equitação. A coluna vertebral é o eixo de transmissão da força propulsora entre os dois trens de locomoção. Ela é gerada no posterior e chega ao anterior por esse eixo de transmissão que é a coluna vertebral. E ela precisa estar com mobilidade, flexível. Então, preparar um cavalo para a equitação é completamente diferente de um cavalo de montaria. O cavalo de equitação precisa fazer uso da coluna vertebral para que os membros locomotores do cavalo e as suas estruturas ganhem todo o desenvolvimento, a performance necessários para que a equitação possa ser praticada.
a amplitude dos movimentos, a flexibilidade das articulações estão relacionados à mobilidade da coluna vertebral. Os exercícios que dão flexibilidade frontal e lateral à coluna são conhecidos há séculos. O cavalo, para assimilar um desses exercícios e tê-lo confirmado, precisa executá-lo nos seus 3 andamentos. A partir do momento que o cavalo executa um exercício nos 3 andamentos de forma qualificada, ele confirmou aquele exercício de flexão da coluna. Né? São 3 exercícios de flexão frontal, 3 de flexão lateral e as suas variações. A prova de dressagem, adestramento clássico, nada mais é do que uma reprise constituída de todos os exercícios realizados para dar flexão frontal e lateral à coluna do cavalo. Perfeitamente. Então, quando eu participo de uma prova de dressagem, eu estou dando atestado de que o conjunto está apto à prática da equitação qualificada. Não é? Exatamente. Precisamos compreender essas questões. Um exemplo relacionado com essa questão do cavalo. O cavalo não nasce sabendo usar o seu corpo, assim como nós também não. Quem sabe usar o corpo? Os atletas que receberam treinamento, preparo para aprender a usar os potenciais físicos, não é? Do seu próprio corpo. O cavalo não é diferente. Nós precisamos ensinar ao cavalo a usar o seu próprio corpo. E esse aprendizado tem fundamento básico na flexibilidade, na mobilidade da sua coluna vertebral, porque é ela que controla o sistema de sustentação e locomoção, que são as ferramentas Perfeito. que o cavalo vai usar para nos servir como montaria. Não é? Eu costumo até usar uma expressão que a gente nota, né? Muitos cavalos atletas com um corpo não atlético, né? Por conta disso que o professor acabou de explicar, né? Então, falta, né, essa condição de se impor exercícios ginásticos, exercícios de flexibilidade, exercícios laterais, exercícios de andamento, né, exercícios de transições, e que, na verdade, a gente, né, não nota uma tamanha qualidade, ou, às vezes, o tempo, né, professor? Né? Hoje a gente vê um mercado que quer trabalhar com tempo, e, como diz meu amigo Nizinge, o cavalo não tem relógio. Então, e aí a gente vai numa contramão, porque tudo que a gente pensa em acelerar processos, a gente desengrena tudo, né? A locomotiva e o trem por inteiro, né? Então não tem como. Com certeza. Né? É um atropelamento geral. Exato. E na verdade, até trazendo isso para o ser humano, isso acontece também. Já vou até entrar no segundo ponto, que é disso que a gente vai falar, né? Porque eu vejo muitas pessoas, às vezes, pensando na funcionabilidade da modalidade específica em si. Então, vamos pensar na modalidade 3 tambores, vamos pensar na modalidade salto, né? E a gente vê muitos alunos querendo buscar o esporte, mas sem ter o princípio acadêmico, sem ter a base de uma equitação com qualidade. É onde, na verdade, a gente vê, tenho inúmeros atletas numa certa modalidade, mas os destaques eu consigo contar nas mãos, nos dedos das mãos. Né? Mas por que isso? Né? Porque eu tenho tantos conjuntos assim, mas poucos destaques. Né? Porque, na verdade, as pessoas que, como o professor disse, né, o atleta, que busca essa compreensão desse corpo em excelência, de entender esse corpo, ele consegue entender os detalhes, né, professor? E é nos detalhes que a gente tem toda essa diferença. Com certeza absoluta, André Luiz. Vamos começar falando do tempo, não é? E foi bom ter falado no Nizinge. Nizinge tem uma história de muito tempo e de muita profundidade com ele. Inclusive, o título aqui do livro é o nome dele, né? De minha autoria. Perfeito. Porque a palavra Nizinge significa o primogênito, é uma palavra africana. E eu sou filho primogênito. Então, como grande parte do conteúdo dessa obra tem natureza autobiográfica, eu pedi a ele emprestado o nome para homenageá-lo, obviamente, e também para fazer jus à minha condição de primogênito.
Mas o Nizinge Poxa, é o instrutor que me levou para o universo acadêmico, que me passou a equitação acadêmica, né? Nós nos conhecemos em 2003 e eu fui aluno assíduo dele, eu cheguei a morar com ele, foram 8 anos de instrução junto com o Nizinge. Mas com relação ao tempo, eu costumo além usar de ser uma pessoa muito querida e muito proativa, né? Ele, carismático em todos os aspectos e de uma outros aspectos. competência equestre ímpar, eu diria, né? Perfeito, perfeito. Ah, mas com relação ao tempo, eu costumo brincar com as pessoas dizendo que aqueles que têm pressa, que querem resultados rápidos, precisam criar ou se relacionar com peixes ou galinhas, porque em 30 dias vai para a panela. Mas cavalos são animais para homens de outra têmpera, não é? É preciso que haja um Perfeito. fôlego bem maior para os processos de aquisição de competência equestre, tanto no que se refere a nós quanto ao cavalo. Às vezes nós ficamos uma década perseguindo um resultado num cavalo, não é? Então, nós não estamos atrás do resultado, nós estamos saboreando o processo. Processo, O exatamente. resultado é a consequência. Quando ele chegar, nós seremos brindados, premiados por ele. Mas nós não estamos preocupados com quando ele chegará. O tempo é uma coordenada fictícia que não existe. O que existe é a nossa participação nele. O tempo é relativo. Albert Einstein provou isso com a lei da relatividade. Relatividade. Não é? Exato. A sensação de passar do tempo está relacionada com a nossa condição íntima. Quando estamos fazendo algo que nos dá prazer, o tempo passa rápido. Quando estamos fazendo algo que nos enfastia, que nos aborrece, o tempo demora a passar. Está aí a prova da relatividade do tempo. Sim, Então, quando nós estamos nos relacionando com cavalos, se nós estamos realmente com o cavalo, o tempo não importa. O cavalo, André Luiz, nos faz uma pergunta o tempo todo, em todo instante da nossa relação com ele. Sabe qual é? Ele pergunta: onde você está? E agora eu vou perguntar para nós, todos que estamos aqui nessa live: onde nós estamos agora, nesse momento? E eu mesmo vou responder: onde estão os nossos pensamentos e os nossos sentimentos? É aí que nós estamos. Não adianta o aluno estar dentro da sala de aula se o pensamento e o sentimento dele estão em outra direção. Apenas o corpo dele está ali. perfeito. Quando eu estou montado a cavalo, o cavalo me pergunta o tempo todo onde eu estou, de que maneira. Se eu não estiver de corpo e alma com ele, ele não estará comigo. Ele dispersa, o foco de atenção dele vai-se embora. Então, ele nos pergunta e nós temos que valorizar essa pergunta, aprendendo a criar um exercício de estarmos presentes, primeiro dentro de nós mesmos e depois junto ao cavalo o tempo todo. Não é? Porque não é só a nossa ação que conta para o cavalo, ele lê as nossas intenções, ele percebe as nossas intenções. Não é? Qual é a diferença entre passar a mão e fazer um carinho? Que todos nós sabemos quando sentimos a intenção do ato. O ato é o mesmo, mas quando a intenção muda, a percepção de quem recebe muda. É o caso do cavalo, não é? Sensação e percepção. Se eu der um comando e não tiver mentalmente com a energia que caracteriza aquele comando, o cavalo não corresponde. Ele não corresponde. O Perfeito. cavaleiro, Perfeito. ao saltar, o cavaleiro que vai transpor um obstáculo a cavalo saltando, deve lançar o seu coração além do obstáculo primeiro, depois de determinar que o cavalo vá com ele. Ou seja, a sua vontade tem que ir primeiro. Senão o cavalo vai refugar. Exatamente. Eu preciso estar lá antes de sugerir ao cavalo que vá comigo. Eu não estou indo com o cavalo, ele é que está indo comigo. Porque por ele jamais faria isso. O cavalo morre Com de fome certeza. dentro de um curral sem pensar em saltar a cerca. Não é da natureza dele saltar, não. Por isso que é Exato. a última figura que o cavalo deve aprender é o salto. Depois que o corpo dele passou por aquele programa chamado Ginástica Funcional Preparatória para Cavalos de Equitação. Perfeito.
Trazendo para a Estamos modalidade estamos Western também o tambor e baliza e outras também. Precisa primeiro passar por exercícios ginásticos, depois os atléticos, né? para qualquer modalidade, André Qualquer Luiz, modalidade, porque em exatamente. qualquer modalidade de equitação, qualquer que seja a nossa preferência equestre, algo é imodificável, que eu vou dizer aqui agora. Para todas elas, a estrutura que o cavalo vai utilizar para fazer uso do seu sistema de sustentação e locomoção é a sua coluna vertebral. Se ela não estiver ginasticada, se ela não tiver flexibilidade, mobilidade frontal e lateral, eu não consigo nenhum desempenho satisfatório em nenhuma modalidade. Vou citar um Exatamente. exemplo do carrinho de rolimã. Todos nós conhecemos um carrinho de rolimã, não conhecemos? Ele tem o eixo traseiro fixo e o eixo dianteiro móvel. Não é assim? Eu coloco os pés no eixo dianteiro para dar direção ao carrinho. Agora vamos para o cavalo. Imaginemos que o cavalo é o carrinho de rolimã, o eixo traseiro dele é o fixo, o eixo dianteiro é o móvel, que muda de posição. Ok? Voltamos para o carrinho de rolimã e agora no carrinho eu vou fixar o pescoço e a cabeça do cavalo no eixo dianteiro aqui, ó. E estou com as rédeas em mãos. Estou sentado no carrinho de rolimã. Se eu estou com o carrinho em linha reta, com o eixo apontando para a linha reta, e viro a cabeça e o pescoço do cavalo para cá, para onde o carrinho vai? Para a direção que o eixo dianteiro está apontando, e não para onde o pescoço e a cabeça virou. Né? Exatamente. Então, para que o cavalo mude de direção, eu tenho que mudar o posicionamento do trem anterior com relação ao trem posterior. E para isso, eu tenho que dar flexibilidade lateral à coluna vertebral dele. Porque se eu viro a cabeça e o pescoço e a coluna continua rígida, eu vou derrubando as balizas todas. O cavalo não cede o dorso, ele não se arredonda. Não? Ele não faz o movimento lateral de modo satisfatório. Por falta de flexibilidade lateral da sua coluna. Sim. Um exemplo bem chulo, um exemplo bem básico, porque a coisa é muito mais sofisticada do que isso. Né? Mas o cavalo precisa ser montado pelo dorso e não pela boca. Não se conduz o cavalo pela boca, se conduz o cavalo pela estrutura matriz que comanda o sistema de locomoção, que é o seu dorso. Pegar a boca do cavalo ou a cabeça do cavalo por um outro acessório, seja ele um Heckmore, uma professora, um cabeção, não importa o que seja, é um ponto de contato para eu agora, através das ações impulsoras, contato, impulsão, realizar os exercícios ginásticos na sua coluna vertebral. A partir do momento que o cavalo aprende a usar o corpo, ganha flexibilidade da coluna, agora eu não preciso mais desse ponto de contato, eu posso tirar a cabeçada do cavalo e ele vai trabalhar sendo comandado pelas ajudas que sinalizam para ele as minhas pretensões através dos sinais na sua estrutura matriz, coluna vertebral. Perfeito. Okay. Com certeza. Então, professor, pois sim, André Luiz. Para o pessoal de casa, gente, aproveita o professor aí que é uma enciclopédia, hein? Muita informação e é fantástico. Todo esse conhecimento aí, com certeza a gente está trazendo aí de uma forma profunda. E quando a gente, às vezes, traz algo que transmite um certo peso, a gente precisa olhar para isso, né? Porque de que forma também a gente está fazendo, né, essa correlação nossa com o cavalo e de que forma a gente está equitando e não só montando o cavalo. Então, se ficou alguma coisa aí, né, para as pessoas, às vezes dá até a impressão de que existe uma autocrítica, alguma coisa nesse sentido, mas muito pelo contrário, né, professor? É uma linha de trabalho e é uma linha de trabalho organizada, planejada, com processos, né, sem pensar em tempo, mas pensando, na verdade, em qualidade, tanto de cavalo quanto do cavaleiro. E a hora que o professor traz, inclusive, essa preparação, né, falo por conta de ter sido atleta e técnico também, como educador físico, de modalidades de luta, né, karatê e kickboxing, antes de trabalhar profissionalmente com cavalos. Então foi uma outra experiência que eu trago, graças ao Papai do Céu e os universos da qual a gente conseguiu caminhar, alguns processos de aprendizados que, na verdade, somatizam com tudo isso que a gente está propondo aqui. E nos atletas também de alto rendimento, professor, acontece dessa mesma forma, né? A preparação primeira,
ela é uma preparação física geral, depois ela é uma preparação atlética. E aí, a exemplo disso, a gente vê, por exemplo, né, Gustavo Borges, Oscar, Hortência, né, Usain Bolt, Cristiano Ronaldo serem cotados aí 2, 3, 4 vezes os melhores do mundo, participando de 2, 3 Olimpíadas, ou seja, porque são pessoas que tiveram base, tiveram fundamento, e depois se organizaram ao longo de 8, 12, 16 anos para ter uma excelência, na verdade, no que fez. Né? O Oscar, por muitas vezes, fazia arremessos livres de olhos vendados. Então, quantas milhares de cestas ele fez e quantas centenas de milhares ele errou para poder estar se preparando para poder se condicionar com qualidade. Então, é sobre isso que a gente está falando, né? Sim. Você terminou? Posso falar? Sim, professor. Claro. Pois é. Isso é muito importante, essa colocação sua. As metodologias de ensino, elas têm a função de organizar a preparação do conjunto. Estou me referindo à equitação. Né? Então, métodos são conjuntos de procedimentos. Metodologias são conjuntos de métodos. A metodologia acadêmica, ela é uma metodologia que reúne um conjunto de métodos que foram trazidos desde os primórdios da equitação bem praticada. Ok? Então, esse programa, vamos citar o exemplo desse programa de ginástica funcional preparatória para cavalos de equitação, independe da raça e independe da modalidade. O que é que nós estamos fazendo nessa fase? Dando ao cavalo as condições atléticas para que, durante esse programa, ele revele para nós as suas aptidões funcionais e, terminado o programa, ele tendo adquirido essa condição atlética, agora ele possa ser direcionado àquela modalidade, àquela atividade que faça jus às suas aptidões, que serão demonstradas ao longo desse programa. Lembrando que condição atlética inclui preparação física, psíquica e emocional. Ok? Com certeza. Se nós não tivermos estabilidade psíquica e emocional, nosso desempenho físico vai por água abaixo. Não é? Nós estamos abarrotados de exemplos dessa natureza nos esportes humanos. Se o sujeito perder o equilíbrio psíquico e emocional, ele compromete todo o seu desempenho atlético, seja qual for a sua modalidade. O cavalo, a mesma coisa. Esse programa, ele tem o objetivo de dar condição física, psíquica e emocional. Lembrando que o cavalo é o nosso espelho. Então, se ele precisa dessa condição, vai depender de nós que ele adquira essa condição. Então, eu preciso estar devidamente preparado para conduzir um programa dessa natureza. E aí entra a necessidade do aprofundamento dos estudos e da prática constante. É o caso do atleta de alta performance. Ele estuda, ele entende e ele pratica muito para chegar aos resultados pretendidos. Né? É um somatório de variáveis que compõem essa equação. Não é isso mesmo? Com certeza, professor. Com certeza. Você ia fazer uma pergunta, você acabou não fazendo. Você começou a desenvolver o raciocínio e ia fazer uma pergunta. Isso. A pergunta, na verdade, para os critérios de montar com qualidade. Né? O professor traz bastante nos episódios, em todo o repertório que o professor traz, né? Técnicas e possibilidades de ajudas que os cavaleiros necessitam, devem fazer para montar com qualidade. O professor pode citar algumas delas aí para o pessoal de casa aí ter uma compreensão a respeito dessas técnicas e ajudas? Muito obrigado pela pergunta, André Luiz. Vamos lá. O emprego das ajudas da equitação é um dos 15 fundamentos que alicerçam essa atividade denominada equitação. É um deles, ok? As ajudas são sinais de comunicação.
que nós vamos transmitir ao cavalo para que, durante os treinamentos, ele aprenda a interpretá-las e corresponder a elas, à ação das ajudas, ao emprego das ajudas. Okay? É um processo de condicionamento. Treinamento do cavalo, ele recebe a mesma característica de treinamento dos cães, e quem descobriu essa técnica foi um russo, Ivan Petrovich Pavlov, os chamados reflexos condicionados, reflexos neuromotores condicionados. Aprende por repetição de hábitos, não é? E o cavalo vai por essa via, memorizando. É por memória que ele aprende, vai memorizando. Okay? Então, a partir do momento que nós começamos o emprego das ajudas e vamos repetindo aquilo, nós vamos criando uma memória neuromotora no cavalo para que ele desenvolva reflexos correspondentes a essas ações. Lembrando que a nossa pretensão é estabelecer um código de comunicação por via neuromotora. A conexão é mental e física, psíquica, emocional e física. A nossa conexão junto ao cavalo através da equitação. Com relação ao emprego das ajudas em si, é algo muito subjetivo, porque existem várias tribos equestres, cada qual com a sua modalidade, cada modalidade com as suas particularidades. Então, quando nós falamos de um emprego das ajudas, nós estamos nos referindo a qual tribo, a qual modalidade, a qual código de comunicação que foi estabelecido durante o condicionamento daquele conjunto. O importante é, existem as ajudas recomendadas pela equitação acadêmica, que estão na lógica do cavalo. Essa é a grande vantagem das metodologias de ensino acadêmicas. Elas foram forjadas na lógica do cavalo e não na nossa lógica. Porque o cavalo pode aprender qualquer coisa. Ele pode aprender a partir a galope com um comando de voz, com um comando de perna, com um comando de rédeas, com o que eu quiser. Mas na lógica da mecânica de locomoção do cavalo, eu tenho que pedir para ele acionar o motor do galope, que é o posterior externo. Então eu atraso a perna correspondente e digo para ele, liga o motor e vamos embora. Está na lógica do cavalo. Não é? Então o importante, a meu ver, André Luiz, não é exatamente quais são as ajudas, mas como nós devemos fazer uso delas. Uma ajuda precisa ser acionada como um sinal de comunicação, uma informação que o cavalo agora tem que aprender a interpretar e corresponder a ela. Vamos imaginar o exemplo da radiocomunicação. Eu, cavaleiro, sou o canal emissor. Eu vou emitir as minhas mensagens. O cavalo é o canal receptor. Se eu tenho uma central de rádio que vai emitir uma mensagem via eletromagnética e eu quero recebê-lo, eu tenho que estar com o aparelho transmissor em casa e sintonizar na mesma frequência, não é isso mesmo? A primeira coisa, para nós começarmos a nos comunicar de forma devida junto ao cavalo, é sintonizar na mesma frequência do cavalo. Frequência eletromagnética. O eletromagnetismo ele é constituído pelos nossos pensamentos, sentimentos, vontades, intenções. Toda essa gama que vem de dentro para fora, que nos personaliza, cria em torno de nós um campo eletromagnético que o cavalo percebe. Não é? Então, eu tenho que agora transformar as minhas informações, tanto psíquicas, emocionais e físicas, em sinais de comunicação, que o cavalo agora tem que interpretá-los dessa forma, para aos poucos começar a corresponder a eles. Mas primeiro, sintonizar na mesma frequência. A nossa frequência mental é sempre mais alta do que a do cavalo. Por quê? Nós temos um excesso de estímulos pensantes e o cavalo não. Como nossa frequência mental está sempre mais alta, o nosso conjunto de procedimentos físicos vai numa velocidade difícil do cavalo receber e interpretar. É muito rápido para o cavalo. Então eu sempre digo para os alunos, comece a pensar em câmara lenta. Comece a pensar em câmara lenta, para que as suas ações físicas saiam no tempo de leitura do cavalo. Se a mente está muito rápida, o gesto fica muito rápido, confunde o cavalo. Eu tenho que aquietar a mente, serenizar o meu mental, o meu emocional, para que o meu corpo agora sinalize para o cavalo numa velocidade que dê compreensão a ele. Esse é o primeiro requisito.
E todas as ajudas, sejam elas quais forem, ajuda de rédea, ajuda de perna, ajuda de ombro, ajuda de quadril, ajuda de assento, precisam se transformar em sinais. Ajuda de espora, ajuda de vara. A vara e a espora não são aceleradores, muito menos instrumentos de tortura. São ajudas sinalizadoras. O cavalo tem que receber aquele sinal e saber para que ele serve. E partir. E corresponder. Sinais. Sinais. Ah, meu cavalo não precisa de espora nem de vara. Nenhum cavalo precisa. Quem precisa é o cavaleiro. Para sinalizar no momento certo. Não é para açoitar o cavalo. Castigo de cavalo é repetição de exercício. Não é açoite, não é briga, não é discussão. É repetir o exercício. A pergunta deve ser feita a mim. O que é que eu devo fazer para dar melhor compreensão ao meu cavalo? Enquanto eu estiver preocupado, esse cavalo isso, esse cavalo aquilo, eu estou na contramão. O cavalo está me refletindo. Professor, está meio Se o cavalo está travando aqui o sinal do senhor. Desculpe. André Luiz, está me ouvindo? Professor, agora sim. Sim. Confuso. Confundindo o cavalo. Recebeu aí o áudio? Professor, deu uma travada, não sei se o pessoal de casa aí também está travando, o pessoal puder... Parece que houve uma interrupção aqui no seu áudio. André Luiz? Oi. Professor, agora está retornando, isso? Alô? Professor? Oi. Está recebendo minha voz? Estou recebendo a voz do senhor, mas o vídeo está pausado. Bom, vou dar uma sequência aqui só para não deixá-lo sem resposta. Alô? Aí, o Vitor trouxe para a gente uma contribuição aqui que só o do professor que está travando um pouco. Parece que houve uma oscilação do sinal. Né? Isso, deve ter oscilado aí o sinal. Alô? Alô, está falando que está normal? Professor, pode continuar. André, a minha sugestão... Professor? André? Professor? André Luiz? Está me ouvindo? Agora sim. Talvez seja conveniente eu desligar e ligar de novo. Está me ouvindo? Agora ficou bom, professor. Agora ficou bom. Então vamos lá. Vamos lá. Eu acho que o tempo deve estar se esgotando, né? Nós temos uns 10, 15 minutos ainda. Bom, mas falando dos fundamentos da equitação, e entre eles das ajudas, nessa série de publicações que eu estou fazendo no canal do YouTube, eu estou abordando todos esses aspectos em profundidade. Nós tivemos o episódio número 3, se não me engano, que foi sobre os fundamentos da equitação, os 15 fundamentos de ordem neuromotora. Então, estou falando lá sobre a hierarquia do conjunto, sobre a autoconfiança do cavaleiro, sobre a confiabilidade recíproca, a posição a cavalo, a fusão dos centros de gravidade do corpo do cavalo e do cavaleiro, a descontração física e mental do conjunto, o sistema amortecedor, o equilíbrio, não é? O desenvolvimento dos reflexos neuromotores, o simetrismo motor, a psicomotricidade equestre, as partidas a galope, a importância dos ritmos. Os ritmos, não é? E as cadências são fundamentos importantíssimos. Se eu não sei estabelecer o ritmo e cadenciá-lo, dificulta qualquer desempenho. Todo andamento tem pelo menos 3 ritmos. E quando nós conseguimos tornar um ritmo constante, nós dizemos que o ritmo foi cadenciado. Cadenciar um ritmo e torná-lo constante. Não é? Nós falamos sobre a diferença entre montar o cavalo pelo dorso e pela boca,
que é um dos fundamentos, e também sobre o reconhecimento desse código de comunicação chamado equitação. Isso está explicadinho lá na sequência das publicações. Eu devo fazer pelo menos 10 publicações sobre esse tema, já tem 4 disponíveis, então fica o convite. Aqui nós não temos tempo suficiente para aprofundar análises, Claro, né? com Mas, certeza. voltando às ajudas, o importante é o modo de empregá-las. Porque se eu fizer a Perfeito. descrição aqui das ajudas pelo prisma acadêmico, muitas pessoas vão falar, mas isso aí não tem nada a ver com o que eu faço. Na verdade, não importa qual é a ajuda que você está usando. O que importa é você transformá-la em sinais compreensíveis ao seu cavalo, que ele receba isso como informação e corresponda de forma eficaz a elas. Agora, eu recomendo a todos, pelo menos, conhecer as metodologias de ensino acadêmicas e o emprego das ajudas pela interpretação acadêmica. Porque está na lógica do cavalo, facilita para o cavalo. Não é? Exatamente, professor. E, na verdade, isso que o senhor trouxe é uma coisa importantíssima, né? Que o senhor está proporcionando a todo mundo que está nos assistindo aí a ter esse material com maior profundidade, né? Maior estudo, maior Sim, compreensão, dentro de todos esses episódios aí que o professor está colocando. Então, para a galera de casa, vamos lá, é hora de estudar, é hora de, né, se precisar também pode chamar o professor aí no particular e no privado, o professor é super aberto, enfim, então eu acho que é isso. Só para a gente concluir, digamos assim, né, concluir pelo menos esse bate-papo de hoje, claro que existem a possibilidade de outros novos, né, que para a gente sempre vai ser um prazer. Para tudo isso, professor, precisamos buscar, né, não sei a expressão, professor, instrutor, coach, hoje tem de tudo um pouco, né? Mas com qualidade, qualificado para tudo isso, né? É isso que o professor também traz num episódio, né? Então, nos atentarmos a esses detalhes com qualidade também é muito importante na hora de promover tanto perfeito. o treinamento do cavaleiro quanto o treinamento do cavalo. Ótimo, André Luiz. Inclusive, na live, no episódio número 5, eu estou falando sobre a importância da preparação dos cavalos que são usados nas escolas de equitação e também dos instrutores. Mas eu vou dedicar uma publicação só para falar da importância da preparação dos profissionais que instruem alunos com relação à equitação. Não é? É importantíssima essa preparação. Um cavalo que se presta ao ensino da equitação, ele deve ter equitabilidade. Equitabilidade é uma condição superior de desempenho funcional, tanto do cavalo quanto do cavaleiro. Eu tenho lá um episódio na série Equitação que explica a equitabilidade, como ela é adquirida pelo cavalo, como ela é adquirida pelo cavaleiro e a importância dela, dessa condição superior de desempenho funcional. Ok? Agora, se nós não conhecemos os caminhos de preparação do cavalo e de preparação do instrutor de equitação, os resultados podem não ser os esperados, tanto com relação aos cavalos quanto dos alunos de equitação. Porque a gente se Então, preocupou com o resultado e não com o processo, né? exatamente. Então, é preciso fazer uma pesquisa. As pessoas que pretendem se lançar a essa empreitada, a aprendizagem da equitação, curso de equitação tem em toda esquina. Treinador de cavalo tem em toda esquina. A diferença, o que faz a diferença não é o curso, é quem ministra o curso. Não é o treinamento, é quem conduz o treinamento. Não é? Perfeito. Então, nós precisamos fazer aí uma investigação, conhecer o trabalho das pessoas, para depois podermos nos entregar a esse profissional de corpo e alma. Um grande problema, Exatamente. André Luiz, atual, são aquelas pessoas que não definem a sua linha de aprendizagem. Ficam experimentando dezenas de coisas diferentes e complicam a sua relação com o próprio cavalo e consigo mesmas. Sim. É preciso escolher uma direção e ir nela durante um tempo até chegar a determinados resultados. E para isso Perfeito. eu preciso ter confiança na pessoa que está me orientando. Nós Ou, ou, fazemos... ou mesmo, né, professor? Só
fazendo um adendo aqui, utilizando isso de uma maneira superficial, né? Nós comentamos até no particular, mas vou deixar aberto aqui para o pessoal, que eu não consigo entender lógica, né? Nem do cavalo e nem do cavaleiro, que pratica, vamos imaginar, 3 tambores, só fazer o percurso de 3 tambores. Não vejo lógica de uma pessoa melhorar a qualidade da equitação e a qualidade do cavalo, né? Que usa para um turf, só pensar em correr na raia. Não vejo conotação de um cavalo de salto só ser trabalhado saltando. Ou a pessoa que pratica a equitação de salto fazer só o movimento específico. Então, para mim, né, é a minha análise, eu não vejo uma correlação importante. Um jogador de futebol não fica trabalhando só jogos coletivos durante a semana toda. Então, ele pratica treinamentos técnicos, físicos, estratégicos, táticos, né, e a equitação não é diferente. Muito bom, André Luiz. Eu estou de pleno acordo com isso. E a equitação, principalmente, existe uma série de providências complementares que podem ser acionadas para melhorar o nosso desempenho e do nosso cavalo, e que são muito bem-vindas. Eu dou testemunho e emprego muitas delas. Eu, por exemplo, para baixar a minha frequência mental, eu pratico natação desde a adolescência. Porque se eu tiver com a frequência mental alta dentro d'água, eu faço força contra a água. Para eu suavizar os meus movimentos, eu tenho que baixar a frequência mental. Baixando a frequência mental, eu baixo a frequência cardíaca, baixo a frequência respiratória, e agora eu respiro melhor, eu suavizo os gestos e me adapto melhor ao meio aquático. E depois isso se reverte em benefício quando eu estou montando a cavalo. Claro, com certeza. É um exemplo. Não é? Com Então, certeza. existem várias formas de nós conciliarmos atividades para melhorar o nosso desempenho em determinada atividade. Estou de pleno acordo, André Luiz. Pleno acordo. E, professor, vou só concluir aqui com, na verdade, até uma colocação que é do professor mesmo, se o professor me permite. Né? Fique à E vontade. depois o professor pode concluir também com o pessoal de casa aí. Eu quero dizer para o pessoal de casa que eu vou concluir hoje com uma palavra do próprio professor Paulo Guilhom, que a equitação é uma arte que só tem início, não tem fim. Então é para uma vida toda e, na verdade, é com profundidade, com qualidade que nós precisamos enxergar e olhar para esse universo cavalo. André Luiz, todos os homens que se lançaram à aprendizagem e ao aprimoramento da equitação nunca afirmaram ter finalizado esse processo. Então, a aprendizagem da equitação é uma escada de infinitos degraus. Cada vez que nós subimos a única coisa que acontece é enxergar o próximo. Mas ninguém nunca afirmou ter finalizado essa escada. Então, nós temos que aprender a saborear o processo. E vamos ver até onde nós conseguimos chegar. Não quer dizer que estaremos prontos até lá. Não é? Quero agradecer muitíssimo a oportunidade que me foi concedida por você, André Luiz, de estar aqui com o seu público, de fazer pequenas contribuições. Quero convidá-los para acompanharem a nossa série sobre equitação lá no meu canal, A Escola Chamada a Cavalo, no YouTube. Não deixem de estar conosco, vai ser um prazer. Eu tenho certeza que vocês terão ali elementos úteis para a sua relação com o cavalo. Não é? E fico esperançoso de termos outras oportunidades para poder conversar sobre esse universo equestre, não é? E aprender mais com o cavalo, como sempre, e fazer aqui novas amizades e as nossas pequenas contribuições. Muito obrigado, viu, André? Com certeza, professor. Obrigado. É a primeira de muitas e breve faço questão de conhecer, inclusive, pessoalmente. A nossa prestação de serviços, ela é itinerante, sempre foi, e ela inclui palestras, clínicas, cursos, programas de treinamento, consultorias, assistências técnicas, mentorias digitais à distância, sobre mais de 60 temas da hipologia geral. Então, ficamos à disposição de vocês. Tá ok? Pessoal de casa, cola no professor aí que... Não, eu tenho consciência de que sou um aprendiz do cavalo. Não é? Isso está em todas as minhas obras. Não é? Eu já escrevi 8 livros. Esse aqui foi publicado em Portugal. A primeira parte dele é intitulada Escola Chamada a Cavalo, que foi publicada em 2008. Aqui, ó.
Terminei de escrever em 2005, a primeira edição foi em 2008. Depois eu fiz a segunda parte, e a editora portuguesa resolveu publicar a primeira e segunda partes nesse tomo, intitulado Nizinge. Aqui está toda a escola chamada Cavalo, viu, pessoal? Para vocês. Professor, na Amazon. Gratidão enorme. Pessoal de casa, gratidão imensa de ter vocês aqui com a gente. Uma excelente noite. E para a vida com cavalos. Obrigado, André Luiz. Obrigado ao público. Boa noite para todos. Obrigado, professor. Boa noite. Com licença. Toda.